Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando o EBD em Síntese. EBD em Síntese, este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese AD Mossoró, pelo canal da Rádio Libertadora 96.3 e dos canais da TCM 8 e 38, dando continuidade à nossa lição do nosso segundo trimestre de 2023, que tem como título Relacionamento em Família, separando desafios e problemas com exemplos na Palavra de Deus. Hoje é a nossa lição de número 4, que iremos ministrar esta aula no dia 23 de abril de 2023. Então você, meu querido, nos acompanhe, tire suas dúvidas, deixe seu comentário que iremos lhe responder na medida em que as suas perguntas for de acordo com a nossa lição. Hoje, lição 4, que tem como título Ídolos na Família. Ídolos na Família. Nosso texto áureo diz o seguinte: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, verso 21. Verdade prática diz o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca em lugar de Deus ou no lugar de Deus. Então, meus queridos, para ter mais uma aula mais proveitosa, você pode pesquisar na lição do quarto trimestre do ano 2000, que tem como título Não terás outros deuses diante de mim, e na segunda lição, aliás, no segundo trimestre de 1996, principalmente a lição de número 7, que é o título da lição vai dizer erros, aprendendo com os erros dos servos de Deus. Então, nós aprendemos sempre com os erros. E essa lição vai falar justamente de Mica, o efraimita que está na nossa lição junto com a história de Jacó Labão. Então, meus queridos, nós temos um conceito sobre idolatria. A idolatria, ela vem de duas palavrinhas do grego, que é eidon e latria, que é a pessoa adorar a Deus. Eidon é ídolos e latria é adorar ou adoração. Então, é algo que está se voltando a Deus. E também tem autolatria, que é a pessoa adorar a si mesmo. Então, justamente esses ídolos na família nós vamos entender hoje através de duas histórias. Shed, em seu comentário, ele diz o seguinte: todo substituto de Deus é um ídolo. Então, tudo que substitui a Deus é um ídolo. E ele diz que esse texto áureo aqui, que guardava dos ídolos, João justamente estava se referindo a erros doutrinários que estavam cometendo, morais e éticos, as quais eles praticavam a idolatria. Então, tudo o que tira a primazia de Deus, tudo que tira a primazia de Deus, este sim é considerado um ídolo. E um ídolo é tudo aquilo também que vem a gente adorar em forma de piedade, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. E para que eu não possa ter ídolos na família, que esta situação não entre no meu lar, João também já disse no capítulo 2 e no versículo 15 da sua primeira carta: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente temos que entender essas duas práticas que tem nas nossas vidas. Então jamais devemos amar o mundo, e mundo aí, o significado é cosmos. Na nossa lição nós temos 3 tópicos. O tópico 1 fala de os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Tópico 2, um santuário de deuses na casa de Mica. E tópico de número 3 vai falar justamente
Idolatria dentro dos lares. Então, meus queridos, olhe só o perigo que nós temos nos nossos lares, como devemos ensinar as nossas crianças. Então, esses 3 tópicos vão nos mostrar como vamos aprender sobre o caso envolvendo o sogro de Jacó, certo? Do patriarca Jacó, a história de Mica, um homem totalmente devoto, e essa palavra ídolos, que Raquel furta, no grego é terafim. Esse episódio, ele aconteceu quando Jacó ia saindo de Padan Aram. Na nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 31, versículos 17 ao 19 e o versículo 33, e até o 35, Juízes, capítulo 17, versículos 1, capítulo 17, versículos 1, versículos 3 ao 5. É tanto que, nessa nossa lição aqui, diz que, no verso 19, no capítulo 31, diz que havendo, olhe só aonde vai entrar a cada situação. Raquel, ela rouba os ídolos de seu pai. A gente sabe que Labão, ele era um homem idólatra, e dessa idolatria, consequentemente, Raquel, ela foi ensinada nos conceitos de seu pai, que era Labão, e ela não teve o sentimento de adorar a Deus, ou seja, porque Raquel já conhecia a Deus, e nós mostramos isso nas lições passadas, até que no capítulo 30, Deus é quem concede o filho a ela. Então ela deveria muito adorar ao Deus de Israel, mas temendo a não parte da herança, como o pai ela não ia deixar a herança nem para ela nem para sua irmã, ela faz algo que é até uma prática também abominável aos olhos de Deus, que é o furto. No Antigo Testamento, quando os israelitas eles saíram da terra do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37, que eles partem de Ramsés para Sucote e encaminham Canaã, Deus lhe deu uma lei. Essa lei se encontra em Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 15, e Deuteronômio capítulo 5. Eles advertiam justamente ao povo a não praticasse ou aprendesse a prática da idolatria. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, e não fará para ti imagem de escultura. Então o texto vai falar justamente destes 2 casos. Já no Novo Testamento, a idolatria era combatida a rigor. O próprio Senhor Jesus, ele defende, Paulo também defende a idolatria. É tanto que ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, fugir da idolatria. Então, como a gente sabe, idolatria, ela tem vários sentidos. Também uma palavra polissêmica, é prostituição, é você tomar a primazia de Deus, é você adorar a si mesmo, é adorar qualquer situação, qualquer coisa ou qualquer objeto. Então a gente vê que também no período dos Juízes, vai da morte de Josué até Samuel, né? Então o governo era governado por juízes, e a forma que Deus conduzia o seu povo era teocrática. Então Deus governava diretamente com a nação, através dos seus líderes. E no período dos juízes, houve um ciclo vicioso com a nação de Israel. Justamente a prática de quê? Porque Israel fazia o que queria e ninguém fazia nada. Está em Juízes capítulo 2, versículo 1, e em Juízes capítulo 3, versículo 7. E sempre quando Israel fazia o que queria, o Senhor vinha e entregava Israel na mão dos inimigos. Israel se voltava a Deus, e Deus lá subjugava os inimigos. Está lá no capítulo 2, no versículo 16, e Deus sempre dizia: se você for meu povo, eu serei o seu Deus, justamente para combater a prática da idolatria. É tanto que quando Raquel, ela foge, que carrega os ídolos de seu pai, ela diz no versículo 35 que ela estava sentada em um camelo e ela estava no costume das mulheres. Isso também passou a ser normativo
Em Levítico capítulo 15, dos versos 19 a o 23, fala justamente isso, que o homem que tocasse em mulher que estivesse nesse período, ele justamente se tornaria imundo. E Labão, temendo isso, não tocou ali próximo a Raquel, justamente porque era lei. Então isso era um costume, e esse costume ele prevalecia. Então aí há dois episódios, há o furto e há a mentira embutida nesse episódio. E Mica, ele, na época dos juízes, ele era um idólatra, ele era um efrainita da tribo de Dan, que era filho de Bila, né? Então a gente vê, olha a situação onde é que vem a descendência dos filhos de Jacó, irmão de José, dos Efraim, da tribo de Efraim. Agora Bila, ele, duas tribos aqui, Efraim e Dan. É tanto que quando a pessoa ela vê e a situação como as pessoas gostam não de um Deus, mas de prazeres do mundo, aí para Deus também é considerado a prática de idolatria. Porque dentro da nossa casa, como é o título da lição, ídolos na família, não pode haver esses episódios. É tanto que Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5 ao 8, diz que nós temos que ter essa palavra em nosso coração e ela está nas nossas mãos, ensinando a nossos filhos nas nossas casas. Então, como as pessoas que vai fazer algo para Deus, ou uma descendência de seu pai, que no caso de Raquel, que Raquel, ela, como se sentia insegura, olha só onde vai Jacó, com muitas mulheres, com muitos filhos, com uma riqueza elevada, que trabalhou 14 anos para o seu sogro, e lá nasceram carneiros. Então, nesse ponto, a Raquel estava insegura para priorizar o seu futuro. E nesse episódio, quem tivesse os ídolos, segundo a tradição, era também herdeira. E ela, temendo isso, ela consegue roubar justamente os ídolos de seu pai. Então, Raquel, como a gente já falou, nasceu em um lar totalmente idólatra. Seu pai Labão adorava os ídolos, está escrito lá em Gênesis 31, 19. Mesmo depois de casada com Jacó, certo? E ciente do Deus poderoso e invisível de seu marido, está como já foi falado, em Gênesis 30, versículo 20 ao 24, Raquel ainda carregava as inseguranças em seu coração e sentia-se injustiçada nesse ponto onde ela comete essa atrocidade, furtando os objetos de seu pai. Então a Bíblia, ela nos alerta sobre justamente esses perigos de idolatria. Então Deus ordenou à nação de Israel que não fizesse ídolos nem o adorassem. E Israel justamente fez aquilo que Deus pediu para eles não fazerem. Então a idolatria é considerada um pecado grave, que pode trazer consequências negativas para a vida de quem a pratica. A história de Raquel é um exemplo claro disso, certo? Então a gente veja, ela nasce em um ambiente idólatra, mas mesmo assim o seu marido conhecia o Deus dos céus. Então, meus queridos irmãos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos de volta agora para o bloco de número 2. Esse bloco 2 vai falar agora da história de um homem chamado Mica, que você pode encontrar esta lição
no segundo trimestre de 1996, a lição de número 7 vai tratar justamente da idolatria de Mica. Então, a gente sabe que o monoteísmo ela é uma crença em o único Deus. E sabemos que, escrito lá em Zacarias, capítulo 14, verso 9, que o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, a gente vê aqui que, na época de Cristo, olhe onde chega a cada situação. Na época de Cristo, o diabo ofereceu o mundo a Cristo, sabendo que o mundo aqui é do próprio Cristo. Então, naquela época e até hoje, esses episódios vêm acontecendo, onde as pessoas se utilizam de deuses diferentes, se curvam, ajoelham e adoram. E Mica não é diferente. O seu nome Mica, que dá para entender que era Micaías, em alguns textos traz o nome Micaías, mas o texto aqui é Mica, o nome dele no hebraico é quem é como o Senhor nosso Deus. Tanto que esse Deus aqui é Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, e mostra as abominações de um sincretismo religioso, onde uma tribo que foi corrompida, já alinhada com outra tribo também corrompida, e isso gera uma consequência gravíssima para toda uma nação. Então, nesse ponto, a idolatria dentro da casa dele trouxe muita situação. A primeira é que ele rouba dinheiro da sua mãe. Esse é o primeiro ponto, né? Ele decidiu construir algo e um santuário na sua casa e rouba o dinheiro da sua mãe. A sua mãe, sem saber o que estava acontecendo, amaldiçoa quem roubou os 1000 ciclos de prata. E nessa ocasião, ele vai e devolve o dinheiro à mãe. E nesse ponto, a mãe tira a maldição e ainda dá dinheiro para ele fazer muito mais coisas para gerar mais idolatria dentro da sua casa. Então, a idolatria dentro da casa dele, quando a gente lê Juízes, capítulo de número 17 e Juízes 18, a idolatria desse homem, que ele pagou até a um sacerdote, ele fez até uma éfode sacerdotal, uma estola sacerdotal, para que pudesse ser feitos sacrifícios ali. Mas o texto não diz sacrifício, mas, certo? Como tinha sacerdote, então esses eram os ofícios de um sacerdote, preparar algo do templo, algo do tabernáculo. Então cada sacerdote ele tinha a sua função. Então a idolatria dentro da casa dele levou à destruição da cidade, como está escrito lá nos livros, certo? Então este exemplo mostra que as consequências negativas da idolatria nos alertam sobre perigos de permitir a presença de ídolos na nossa casa. A Bíblia é clara em afirmar que esta prática é uma prática condenada por Deus e exige a nossa adoração exclusiva a Ele. Por isso é importante que sejamos vigilantes e estarmos atentos à idolatria. Então, irmãos, como já foi dito, quando a pessoa faz algo que tira a primazia de Deus e coloca coisas além de Deus, está cometendo idolatria e trazendo idolatria para o seu lar. Por exemplo, se eu chego em casa e eu não tenho o costume de utilizar em cultos domésticos, não tenho o costume de ler a Bíblia, não tenho o costume de ensinar os meus filhos nessas práticas da igreja, caminhar, ser cortês, e leitura da Bíblia e culto devocional, chego em casa, utilizo assistir minisséries, a séries em televisões, não dizendo que seja errado, mas que eu poderia fazer coisas muito mais proveitosas para o reino de Deus do que essas práticas. Por exemplo, uma série estimadamente, ela tem entre 30 a 40 minutos.
Eu gasto, lendo a palavra de Deus, isso em média, alguns capítulos entre 15 a 20 minutos. Então, uma série, se você colocar no caderno e você fizer este cálculo, as horas para você ler a Bíblia, e você assistir uma série, por exemplo, a série com mais de 8 temporadas, é equivalente a pessoa ler a Bíblia 8 vezes. Então isso mostra o exemplo a quem eu estou dando dentro do meu lar, a qual pessoas eu estou sendo exemplo. Então é justamente o exemplo entre Raquel e Mica, dois personagens que conheciam a Deus, que conhecia a história de Israel, que conhecia o Deus de Abraão, mas mesmo assim ainda fazia coisas abomináveis ao Senhor. É tanto que isso foi uma das causas da idolatria a levar a nação de Israel para o cativeiro babilônico. Isso foi muito prejudicial. Então, através dessa prática de idolatria, Israel vai ao cativeiro. E quando sai o cativeiro, Israel nunca mais sabe o que é idolatria, só iria adorar o libertador, que seria o Messias. Mas mesmo assim, na igreja ainda havia práticas de idolatria, debatida por Paulo, por João, por muitos erros doutrinários. Então, o próprio João já dizia: examinai as Escrituras, que julgais nelas ter a vida eterna. E Jesus, ele falando para aqueles homens, ele disse em Mateus 22 e 29, vós errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A nação de Israel tinha uma lei, a nação de Israel tinha um Deus, mas mesmo assim se deixou levar pelo caminho da idolatria. Então, meus queridos, não sai do seu local e logo logo iniciaremos o bloco 3. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta agora para o bloco de número 3. Meus queridos, nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, deixe o seu comentário, deixe o seu like, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais do YouTube, pelos canais da TCM, 8 e 38. E agora o nosso último bloco, o bloco de número 3, que tem como título A Idolatria dentro dos lares. É interessante que tanto em Raquel como em Mica, as histórias mostram que os ídolos eram domésticos, eram ídolos dentro dos lares. Então, a partir destes casos, como é que nós entendemos como estamos nossa vida hoje? Qualquer coisa hoje pode tornar um ídolo dentro da nossa casa. Por exemplo, emprego, um carro, dinheiro. E lá em Mateus capítulo 6, verso 24, o Senhor fala: cuidado para não amar o dinheiro, nem a riqueza, a mamon. Ele dá o nome a mamon. É um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida, seja lá o que for. Então, tudo que tirar a primazia de Deus, sim, podemos dizer que nesse ponto ele está fazendo algo e deve ser revisto, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, quando é insípido, ele só serve ser pisado pelos homens. Então nós precisamos reagir contra inimigos da família. Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Capítulo 1, versículo 8, filho, escuta a instrução de seu pai e não deixes a instrução de sua mãe. Então, dentro de um lar, tem que existir palavra masculina do pai e a palavra feminina da mãe. Os dois têm que ensinar um filho ali nos conceitos da sociedade, morais e espirituais. Que quando vier uma cultura, a mídia, seja lá o que for, ele tem um ponto certo a quem defender. E com certeza, esse camarada, esse seu filho, ele vai defender
a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia nos alerta a não fazer para ti deuses fundidos, deuses de fundação, e foi o que Mica fez. Em Êxodo capítulo 34, versículo 12, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25, manda queimar os ídolos. Em 1 Crônicas capítulo 16, versículo 26, ele diz que a falsidade é idolatria. Em Jeremias capítulo 10, versículos do 1, do 10 ao 15, certo? Vai dizer que a vaidade é a idolatria. Ezequiel capítulo de número 8, versículo 3, diz que lá a idolatria é como ciúme para Deus. Então Deus ele se importa com a idolatria. E em Zacarias capítulo 3, 13, versículo 2, diz que Deus vai pôr um fim a toda a idolatria. Então, o que eu posso fazer? Em Mateus capítulo 6, versículo 21, deixa bem claro: pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E o salmista diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti, no meu coração. Certo? Então, eu tenho que guardar essa palavra. Então, onde estiver o meu coração, ali sim, aliás, o tesouro, ali estará o meu coração. Então, uma perguntinha para a nossa reflexão. O que eu gasto mais tempo fazendo? Vamos refletir. Eu tenho feito coisas que me tiram a primazia de Deus? Eu tenho feito coisas que não agradam a Deus? Que coisas deixam ansioso ou estressado que eu não posso fazer? Que coisas me impedem de passar um tempo com Deus ou com outras pessoas que se importam com o reino de Deus? O que impede isso? O salmista Davi, em Salmo 139, versículos 23 e 24, ele diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, olha só, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Olha só que maravilha que o salmista Davi, ele traz para nós esse ensinamento. Então, como eu protejo a minha família contra a idolatria? Santificando o meu lar, primeiro ponto. Levítico capítulo 20, vá anotando aí, não dá tempo a gente ler. Levítico capítulo 20, versículo 26. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Santificando o lar. Praticando o culto doméstico, eu já citei, Deuteronômio capítulo 6, versículos do 5 ao 9. Mantendo a minha vida na prática de jejum e oração, Romanos 12 e 12, Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Ensinando a palavra de Deus no meu lar, já foi dito, Provérbios 22 e 6 e Atos capítulo 5, versículo 42. Frequentando os cultos e templos assiduidamente. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 15 e 16, e Salmo 122, versículo 1, que é a maravilha. E vigiando em todo o tempo. Atos, capítulo 20, versículo 31. Esse episódio, o apóstolo Paulo fala justamente que ele sabe que onde ele partia ia entrar pessoas que não iam poupar o rebanho. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Então, nós aprendemos nessa lição justamente a importância de cuidarmos da nossa família, buscando e protegendo sobre esses ídolos modernos, dessa modernidade que está surgindo, adorar somente ao Senhor de todo o coração, certo? E sempre será o objetivo
os lábios, certo? Estará sempre os hinos de louvor. Salmo 150, versículo número 6, como é muito citado em nossos cultos. Então, cabe a nós a responsabilidade em educar os nossos filhos, nossas esposas, mães, pais, tios, avós. Porque onde há luz, trevas nenhuma pode habitar. Então, meus queridos, muito obrigado. Lembrem, nos acompanhem pelas mídias sociais. Obrigado por tudo. A paz do Senhor. Fique com Deus em Cristo Jesus.